pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Cá estamos para falar sobre um gênero textual bem interessante, bem bacana, um gênero textual narrativo, chamado relato de viagem. E eu aqui com vocês, a professora Rosimeire, para darmos continuidade aos nossos estudos, tá bom? Vocês vão ter que entender o conceito, né? O que é um relato, para que é que serve, diferenciar relato de viagem de relato de experiência vivida, compreender o tipo de linguagem que há nesse tipo de texto. Eu uso a linguagem formal, professora, que é aquela linguagem, né, que obedece às regras da gramática, ou eu posso usar a linguagem informal, com marcas da oralidade, que é aquela linguagem cotidiana, a linguagem que eu utilizo com os meus amigos, com a minha família. Então, vamos dar continuidade aos estudos, né, ao conhecimento do gênero, para que a gente possa perceber o conceito do gênero, qual a linguagem empregada, os marcadores de tempo que há nele. Tá certo? O gênero relato de viagem, ele é uma narração, né, de experiências vividas por alguém que viaja. É um assunto abordado sob um ponto de vista de quem vai relatar, que no caso é o narrador. Tá certo? Eu tenho um trecho aqui do que seria um relato de viagem, né? De um relato escrito por essa pessoa, Maurício Oliveira. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Escaguai, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Que essa pessoa fez uma viagem, né? E ele relatou, né? Ele detalhou o que aconteceu na viagem. Perceba que o relato ele é descritivo, né? Porque vai descrever o ambiente em que ele esteve presente, os espaços, o tempo também. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos. Perceba que os verbos, né, estão sendo usados aqui no pretérito, né, no pretérito perfeito, do modo indicativo, né, um passado concluído. Então, relato de viagem, texto narrativo, né, os elementos marcadores de tempo, nós temos aqui os verbos usados no pretérito perfeito, do modo indicativo, que é o passado, né? O passado acabado, o passado concluído, né? Fizemos, ok? E descritivo, porque ele está descrevendo o ambiente no qual ele esteve, né? Vamos aqui para as características. O que é que tem no relato? Além do que eu falei, né? Quais são as características que a gente ainda pode encontrar nesse tipo de texto? A história é contada por uma pessoa real, obviamente, né? Assim como são reais os fatos relatados, tá? Você pode contar uma viagem que você fez para a casa da sua avó num sítio, para outra cidade, para outro estado, né? Conta-se mais de um episódio significativo, um ou mais, porque se você for relatar tudo, né, não vai caber. Então, você pode relatar no seu relato de viagem um ou mais episódios significativos. Você vai descrever os lugares e as situações que você vivenciou. Descrever o lugar, como era o lugar, o que era que tinha lá, o tamanho, né, se era arborizado, se não era, enfim, todos os elementos que há no lugar. Fornecer indicações precisas de lugar e tempo. Você tem que fornecer informações que sejam precisas. Qual o tempo que aconteceu? Em relação ao presente, em relação ao passado. Se é o tempo em relação ao horário, né, em que você esteve no lugar também. O autor, no caso, quem vai escrever, se for você que for escrever o seu relato, expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos. Nem sempre o que alguém achou de determinado lugar é a mesma visão que você terá, né? Que a pessoa que, no caso, está escrevendo o relato vai ter. A parte do texto é descritivo. O que é ser descritivo? É porque você vai descrevendo o ambiente, dizendo como é, o que era que tinha lá, qual foi a sua sensação em estar naquele lugar. É parte descritivo, né? E parte narrativo, que é onde você vai colocar todos os elementos da narração, que nós veremos no slide a seguir. Continuando. Os verbos, né, que são
elementos marcadores de ação, de tempo e os pronomes, eles são usados predominantemente na primeira pessoa. Que é isso? Foco narrativo em primeira pessoa. Porque você vai relatar a sua viagem, né? As suas considerações em relação ao que você vivenciou, ao que você achou da viagem. Os fatos relacionados são relatados numa sequência cronológica de tempo verbal. Geralmente é pretérito perfeito, como eu falei para vocês. O que é o pretérito perfeito? É o passado concluído, né? O passado que você fez e concluiu. Presente histórico. Há possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então, há também, né, o presente histórico, essa possibilidade do relato ele ser contado no momento, né, em que está acontecendo. E como é esse relato? O que é que tem nele? O enredo, né, que é a ação do relato, que é composta por uma sequência de fatos vivenciado em um determinado espaço, fazem parte do enredo, da situação inicial. O que é a situação inicial? É onde os personagens, né, vão ser apresentados, no caso você, né? A pessoa que está fazendo o relato vai se apresentar, vai dizer o local onde ele está, né? E a partir dessa situação inicial vai se desenvolvendo o texto. Se tiver um conflito, uma complicação, você conta. Se tiver um clímax, que é aquela parte mais difícil do conflito, você também, e faz o desfecho do episódio que você quis contar. O foco narrativo. O foco narrativo do relato de experiência vivida ou do relato de viagem, tá? Em primeira pessoa, porque a pessoa vai estar contando a experiência dela em relação àquela viagem que foi feita. O tempo, quando é que acontece o relato. Que ele pode ser classificado como cronológico, tem as marcas temporais, né? Presente, passado. O espaço, que é um ambiente em que os personagens circulam, onde se desenvolve o relato. Os personagens são as pessoas as quais participam, né, do relato de viagem ou do relato vivido, de experiências vividas. Então, pessoal, aqui nós temos um breve estudo sobre relato, né? Relato de viagem, relato de experiência vivida, é um texto, né? Predominantemente narrativo, certo? É um texto em que vai relatar experiências de uma viagem, experiências de vida, né? De alguém, em que o assunto é abordado sobre o seu ponto de vista. Você vai dizer como foi que aconteceu, certo? Aquela história, aquela viagem, se foi prazerosa, se não foi, tá? Um texto narrativo com foco em primeira pessoa, tá? Onde vai ter todos os elementos da narração, situação inicial, né? Desenvolvimento da história, se tiver conflito, conta, desfecho, tá? E lembrar que é um texto em que ele se divide em descritivo e narrativo, porque você vai ter que descrever todos os elementos da sua viagem a partir do seu ponto de vista, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Resolve as atividades propostas pelo professor e vai pensando aí, pensa numa viagem bacana que você fez, tá? Seja para a casa de um tio, de um amigo, e faz um relato de um episódio e conta para o teu professor, tá? Na aula de relato de viagem. Então, muito obrigada por estar aqui novamente, tá? Assistindo a aula, e um forte abraço e até a próxima.